Olá, como está você? Bem-vindo à Sonora mais uma vez. Estamos aqui hoje gravando um programa novo sobre um assunto interessantíssimo, que é a questão do direito autoral. Direito autoral para música, para escrita, para qualquer coisa é essencial nos dias de hoje. A grande mercadoria do século XXI é exatamente a propriedade intelectual, né? Muito mais do que qualquer commodity, muito mais que café, do que minério. A riqueza das nações hoje ela advém da propriedade intelectual. E para isso nós temos a sorte um pouco carimbada pelo Zé Maria Braga, que ajudou a escolher, mas de ter aqui um advogado que também é músico e que também é compositor, né? Não há voz mais própria do que a voz de um compositor, de um artista que se empoderou do discurso político, do discurso técnico do direito, para poder falar sobre isso e trabalhar com isso, né? O Alexandre Negreiros é advogado, é um conhecido de longa data de Zé Maria Braga, e inclusive Zé Maria vai contar uma particularidade interessante de uma doação que ele fez para a biblioteca que o Zé criou, enfim. Mas a gente vai falar também sobre direitos autorais com relação ao teatro, com relação, enfim, a todos os aspectos que envolvem aí essa questão do direito. Bem-vindo ao programa da Sonora, bem-vindo Zé Maria Braga, que já é velho conhecido de vocês, nosso parceiro aqui da Sonora. Obrigado, com vocês, Alexandre Negreiros. Muito obrigado pelo acolhimento, prazer estar aqui. Zé Maria, meu amigo querido há tanto tempo. Mais um produto do Kaique, né? O Kaique, nosso amigo em comum, que nos apresentou Kaique tantos anos Boticai, atrás. Grande maestro da Manchete. Kaique. E um pouco do teatro também, né? Por causa da Clarice, da tua esposa. A segunda peça que eu fiz com o Kaique tinha a Clarice no elenco. Exatamente. Foi a Copélia. E aí o Kaique ganhou o prêmio Coca-Cola de melhor música. Aí eu estava metido no meio, falei, uau, que né? Primeira peça, segunda peça que eu fiz. Já ganha um prêmio, né? Já ganho, quer dizer, quem ganhou foi ele, né? Eu estava ali de bicão, mas eu lembro que eu colaborei, assim, me senti orgulhoso por ter colaborado. O Kaique abriu todas as portas na minha vida, inclusive intelectuais e de muitas ordens. Vou contar uma passagem que não tem nada a ver com música, mas que diz muito do que ele representava para mim. Estávamos na casa dele compondo para alguma coisa, não lembro qual foi a peça. Muitos anos atrás, os filhos dele ainda eram pequenos. E aí a Lia Rodrigues, que era aquela coreógrafa, que era muito amiga, é aquela coreógrafa sensacional, que era muito amiga da Silvia, ex-mulher do Kaique. E a gente trabalhava com W30, que eu tinha conseguido comprar depois de muito sacrifício. E aí a gente gravava, né? E meio que aquilo era meio sequenciador, e a gente ficava gravando ali as músicas, e a gente estava 2 horas construindo uma peça interessantíssima, e eu tinha esquecido de salvar. Eu não tinha salvado. Ui! Aí eu lembro que a Lia Rodrigues abriu a porta e ela não viu o fio e, pum, tropeçou e desligou. Desligou tudo. Aí eu lembro que o meu impulso, de quem tinha 20 e poucos anos, 24, 25 anos, foi fazer, né, aquele pô, né? E ele percebeu isso e ele botou a mão no meu braço e falou assim, ela não teve culpa. E por ele ter dito aquilo, eu desmontei e eu passei dias refletindo sobre mim, né? E eu falei, que coisa importante, né? E, enfim, aí lembrei de outras passagens na minha vida. O diabo é o outro, né? Sempre, né? Sempre, né? E a gente, com tanta testosterona, a gente acaba falando tanta bobagem, né? O Kaique era um queridaço. Era um querido. Trabalhei com ele mais próximo na coordenação de animação cultural, né? Da Ribeiro no CIEPS, e o Kaique era aquelas ideias, e a gente, vamos fazer isso. Um poço de sensibilidade, um poço de delicadeza e absolutamente educado, absolutamente preparado, lia absolutamente tudo. Tudo que você dizia para ele, você já leu? Ele já leu, tinha lido 2 vezes, 3 vezes. É curioso que a gente participava de um projeto da Secretaria de Educação, que a gente ia para o interior, saía no fim de semana, sábado,
de Você estava em madrugada. Campos, não foi isso uma época? Ia para Campos, ia para Itapiruna, ia para um monte de lugar dar aula. Pertinho, tudo Eu, pertinho. o Kaique Boticai, dava aula de teatro, dava aula de música para as professoras, formação de professores, né? Sim. E o Pedro Domingues, um grande artista plástico, marido da Cecília Conde, Sim. com a gente. E a gente viajava os três, cara. Então, tem história, tem muita história. E ficamos uns 2 anos fazendo isso. Todo fim de semana a gente ia lá, e, às vezes o Kaique não podia ir, a gente ia lá e se dividia e tal. Mas, assim, é um queridaço, um amigo enorme. Que pena, né? Que pena. Mas enfim, uma pergunta para Fala, você Zé. que é o nosso especialista, né? Você é um cara que conhece tudo de direito autoral, enfim, você está envolvido com essa questão, né? O músico, a situação do músico. Eu fico pensando, a gente teve um momento. Assim, eu não sou um cara saudosista, eu gosto muito da tecnologia, eu não tenho nenhum problema com a tecnologia. Mas essa história de a tecnologia veio para salvar a gente, para dar melhores condições de vida, etc, e etc e tal, é uma parte só da história, né? Ela tem uma outra parte que pode ser muito perversa, né? E eu adoro tecnologia. Antigamente nós tínhamos, há bem pouco tempo, surgiu um movimento entre os músicos, que era um disco independente, que foi um movimento, né, de revolta com relação às gravadoras e a baixa remuneração do músico, do autor, do compositor, enfim. O músico, então, o que fica ali atrás nos bastidores, então, nem se fala. E qual era a questão do disco independente? Que foi um movimento belíssimo, belíssimo, muitas coisas. Eu fiz disco independente, gravei uns 2 ou 3 discos independentes. Não, aliás, depois só gravei um disco pela gravadora, pela RCA mesmo, pela RCA, produzido pelo Durval Ferreira. Não, Durval. E depois todos foram independentes. Todos, nenhum mais, todos foram independentes. Mas qual era o problema? A distribuição. Distribuição porque as gravadoras faziam uma pressão para as lojas não terem um disco independente, não vender tal. Então a gente vendia em show, vendia e tal, papapá. Hoje a situação mudou, você não tem mais um movimento independente, ou ele existe, e agora tem a questão do streaming, né, em que hoje você não vende mais disco, você não vende mais CD, e o músico tem pouco espaço hoje para as casas de show no Rio pelo menos é muito desfavorável, você tem poucas casas, né? E é a situação que o músico se encontra hoje. Então, assim, eu queria te perguntar, assim, essa questão do streaming, essa questão do direito conexo do músico, como é isso? Como você vê essa questão? Assim, o problema desse assunto é que ele não acaba, né? Ele com certeza. Muito grande. Eu lembro de um senador lá na CPI do ECAD que dizia assim, a gente leva 2 legislaturas para começar a entender. Se você não é reeleito, já era, não dá para ajudar o direito autoral. Senador, Isso, senador. Pois é, a questão da descontinuidade das coisas. Não, e fora que o mundo muda, a tecnologia se reformula. Pois bem, Zé, o direito, quando você pensa a arte e tenta olhar para o direito pensando na arte, a gente precisa criar um hábito péssimo para a arte, que é a de começar a classificar. A gente precisa dos conceitos de modo mais claro. Porque toda aquela impermanência dos conceitos artísticos, não esqueço da história do Carlinhos Brown no Rock, aproveitando que a gente passou do Rock in Rio, né? Ele, naqueles primeiros, o Carlinhos Brown entrou e foi vaiado e tacaram um tomate nele. E quem é que diz que ele faz rock ou não faz rock? Isso depende de como eu organizo os meus CDs na minha prateleira. Isso não tem uma... Né,
não é razoável, a meu ponto de vista. Assim, eu fiz um mestrado na musicologia, né? Então, tentei entrar pela etnomusicologia e fiquei ali pelo meio do caminho, mas enfim, o meu diploma está escrito lá musicologia, não sei exatamente o que significa, mas é um cara que estudou a beça aqueles assuntos. Então, assim, a gente, quando olha para um determinado estilo e diz isso é rock, isso é samba, isso é... Tem um monte de imprecisões ali, tem um monte de aproximações. Mas quando a gente olha para o direito, porque o direito nada mais é do que eu dou aula de direito, né? No Senac, embora de uma versão bem reduzidinha, superficial, eu preciso dizer para eles, quando a gente fala sobre ética da profissão, eu preciso dizer para eles o que é a regra, né? O que é a regra? E a regra nada mais é do que um combinado que a gente escreve para que a gente não perca aquele combinado. Não é um combinado de boca, é um combinado que fica mais sólido. E as leis são desse modo, só que envolvendo uma amplitude maior, uma legitimidade maior. Contrato social é assim, né? O contrato social, É a gente pode chamar, a gente pode dizer que a nossa Constituição é um contrato social. Tanto é que as revoluções contratualistas derivaram em constituições, né? Então, assim, mas quando a gente cria esses contratos, a gente precisa tratar o artista como um cara específico, que é diferente do autor. O artista, sobre ele recaem os direitos autorais numa acepção, digamos, ampliada, nascida formalmente em 1961, quando a gente assinou o Convênio de Roma, que foi aquele que reconheceu no mundo e, de algum modo, tentou padronizar, homogeneizar as legislações que já respeitavam os direitos conexos aos do autor. Então, em 1961, e mais ou menos por esse motivo, eu vou fugir um pouquinho do assunto, a gente falava sobre a OMB antes, a gente precisa conectar esses dois fenômenos, né? A gente tinha um resgate do músico ali na década de 50, que culminou na Lei do Músico de 1960, e em 61 veio a Convenção Internacional dos Direitos Conexos, que aí tem uma história, aí eu adoro contar essa história, porque foi meu TCC no direito. Eu fiz direito agora, me formei em 18, tirei minha OAB agora no começo do ano. Eu não tenho um ano de OAB ainda, tirei em janeiro. Mas eu escrevi sobre isso, porque eu falei, isso não pode ficar sem registro, né? A gente foi objeto de uma das maiores, na minha concepção, falcatruas e detalhe, ela permanece sólida como pedra. A gente, música. A gente, o Brasil. Os músicos do Brasil. É muito simples, mas você olha, quando você, eu acho que quando você lê o que eu escrevi ali, eu podia melhorar bastante. Eu acabei fazendo com pressa, tinha prazo. Eu estou me devendo essa melhora. Reformulei para poder entregar, mas ainda não está muito bom, não. Mas eu vou tentar explicar rapidamente. A convenção internacional, as convenções internacionais têm línguas oficiais. Normalmente o inglês, o espanhol, o francês, e essa, por acaso, que estava na Itália, tinha ainda o italiano e tinha mais uma. São algumas línguas. E a comitiva brasileira era feita por um diplomata que não entendia nada do assunto e por um outro cara que entendia bastante do assunto. Quem era esse outro cara? Esse outro cara era o representante da Polygram, a gravadora, que tinha vindo para o Brasil, um gringão americano. Um gringão que chegou aqui bem relacionado, um cara. A filha dele é viva, outro dia foi apresentado a ela, outro dia já tem alguns anos. Ele, acho que não devo falar nomes, não é preciso. Ele, não sei se foi uma opção dele, mas ele está registrado nos anais que ele solicitou uma tradução em português da convenção. Aí diz o título da convenção ela cobre 3 novos titulares de direitos autorais, que são os artistas intérpretes ou executantes, os produtores fonográficos e as emissoras de radiodifusão, por conta da contribuição criativa que elas fornecem àquilo que se faz com a música gravada.
A rádio naquela época era o canal essencial, predominante. De distribuição e predominante. Predominante. 61 ainda não tinha passado a televisão. A televisão é ultrapassada em 68 em renda publicitária. Ela só em 68 ou 69 no Brasil, acho que nos Estados Unidos antes um pouco. Mas a gente aqui só no final da década de 60. Mas então, o que aconteceu? Qual é a grande questão? O que está em jogo quando você administra um sistema de arrecadação de direitos autorais? E eles, obviamente, colocam toda a responsabilidade em cima do pagador, né? E dizem, ninguém quer pagar direitos autorais, ninguém respeita o autor, ninguém respeita o criador. Mas, por outro, tem uma outra alquimia por trás disso, que é justamente a matemática da divisão. Eu tenho um certo público pagante, e quando eu entendi essa divisão entre os autores que estavam no jogo há muito tempo, desde 1886, quando se assinou a Convenção de Berna, fazendo por muitos outros países foram envolvidos. A Convenção de Roma nasceu pequena, hoje ela está bem mais ampliada. A de Berna é muito maior, quer dizer, há muito mais aderentes, né, países que aderiram, e ela é muito mais sólida. A CISAC, que é a Confederação Internacional das Sociedades de Autores, é de 1920 e pouquinho. A nossa SBAT é anterior até. Chiquinha Gonzaga. E a gente aderiu à Convenção de Berna ali um pouquinho depois da SBAT, em 1920 e poucos também. E eu não estou com as datas de cabeça. Eu tenho as datas das sociedades brasileiras, que aí veio a ABCA, que foi a precursora da UBC em 1938, depois a UBC em 42, isso tudo seguindo movimentos nos Estados Unidos. Mas eu queria falar sobre essa questão da divisão do bolo e de como essa movimentação dessas pessoas que assinaram lá a Convenção de Roma, que trouxeram a Convenção de Roma para a legislação brasileira através de um decreto legislativo no ano que eu nasci, que foi 65. E o que ele fez? É simples como água. Ele pegou uma definição, digamos assim, composta desse artista. Esse artista em espanhol foi chamado de artista intérprete ou executante. Ele não estava se referindo a duas pessoas diferentes. Ele se referia a um artista que era um intérprete ou executante, tanto faz. Ele estava simplesmente qualificando de duas formas. Voz à arte. Estava qualificando de duas formas diferentes o performer. No inglês, não houve qualquer divisão. Havia ali o performer. A tradução da convenção em inglês diz o performer. Quem é o performer? É o artista. Em francês, a mesma coisa. Eu não sei falar francês, mas o nome era um só. Em português, esse cara inventou uma categoria nova. Ele separou. Ele criou uma separação entre o artista-intérprete, que ele aqui chamou de intérprete principal, e botou no limbo uma outra categoria enorme, muito maior do que todas as outras, tirando da divisão do bolo nós, os músicos executantes, dando uma ideia de que ali a gente não estava criando nada, a gente estava só executando, como se isso fosse possível em alguma medida. Mas ele, de algum modo, convenceu as pessoas e isso ficou escrito em pedra, não foi para a lei. A gente teve uma lei de direitos conexos em 66, um ano depois do decreto, mas ela foi integrada à lei de direitos autorais, que é de 73, que determinou a criação do ECAD, que foi um grande benefício para todos nós. E se ele não tivesse as características perversas que ele tem, embora ele tenha muitas qualidades, a gente precisa reconhecer, e eu não estou falando isso por proselitismo, não, é bem... assim, eu tive a sorte de fazer uma análise muito longa desses sistemas de gestão coletiva de música e de direitos autorais, porque os direitos autorais não se restringem à música, o que o Brasil faz parecer que sim. Né? Porque a gente não tem, por exemplo, os atores, conversei contigo sobre a Interartes do Vitor Drummond, que aliás é um sujeito que vocês deviam combinar para vir aqui. Ele preside, ou é o representante da Interarte. Não, quem preside são os artistas, né? Então, o Fagundes foi presidente, depois a Glória Pires se tornou presidente. Hoje eu não sei quem é, mas é um artista importante, famoso da Globo, porque é importante que eles façam voz. Tenham voz e atraiam as pessoas da classe, porque com ela que eles vão ter força para conseguir conseguir implementar um sistema que...
porque não é implementado no Brasil, o país deixa no exterior uma fortuna. Não dá para ter noção. A gente tem uma coisa em torno de 10 bilhões de euros sendo gerados só pelos direitos de autor. A CISAC não cuida de direitos conexos, ela só cuida de direitos de autor. 10 bilhões de euros circulando. Caiu um pouquinho na pandemia, voltou a subir e tal, mas é mais ou menos nessa ordem de grandeza. Eu posso estar errando, pode ser 11, pode ser 9, mas é mais ou menos nessa ordem. Era 6 até poucos anos atrás e só vem crescendo. Nos conexos, que tem crescido muito ultimamente, a gente também tem uma ordem de grandeza na casa do bilhão de euros. As novelas brasileiras vão para o mundo inteiro. São 150 países de exportação. Aí o que acontece com os direitos conexos do ator, que no mundo inteiro são reconhecidos, mas aqui não é? Eles são reconhecidos lá e ficam no que a gente conhece como crédito retido do ECAD. Você conhece o crédito retido? O que é essa história? Qual é a brincadeira do direito autoral? É você cruzar a informação do cadastro com a informação da execução. Então, o gestor coletivo ele tem uma licença, ele é o único autorizado a emitir essa licença que a gente chama de licença cobertor, que é uma licença que usa uma prerrogativa especialíssima de representação universal do repertório. Isso é por isso porque o ECAD foi criado em lei e obrigatoriamente centralizou as associações que faziam parte do grupo de associações que existia até ele surgir. Ele nasce em 1º de janeiro de 77, por uma decisão de final de 76 do Conselho Nacional de Direitos Autorais, de Direito Autoral, que era o nosso órgão regulador, que nasce, como todos os outros países do mundo, nasce junto com o sistema de gestão coletiva. Porque o direito autoral, ele normalmente está ali em conflito com outro... Ele é um direito fundamental, está na Constituição, no artigo 5º, mas ele está sempre convivendo e sempre em conflito com um outro direito muito importante, que é o direito cultural. Tem uma história clássica, né, que é da herdeira do Lamartine. Acho que o Lamartine compôs os hinos de futebol, não foi isso? Isso. Que ela resolveu processar o Fluminense. Porque eu acho que o Fluminense estava com mais patrocínio, estava um desempenho melhor. E ela entrou na justiça para tentar, de algum modo, obrigar o Fluminense a pagar pelo uso do hino. E engraçado, eu acho que ela fez como experimento, né? Porque ela certamente estava mirando em todos os outros. Claro. Porque ele compôs todos eles. E ela tomou uma escovada do juiz com muita sensatez e disse: olha, o seu direito autoral não pode, de modo algum, inibir ou constranger o torcedor de um clube a exercer esse direito absolutamente fundamental de cantar o hino do clube do coração dele. Eu não posso ser proibido de cantar o que eu bem entender. Não posso. No entanto, existe um conflito, porque se eu canto num lugar público, num lugar de espaço de circulação coletiva, que é como a lei... cobra por isso? Não necessariamente. Basta que eu tenha benefícios econômicos. Benefício econômico pode ser de qualquer outro jeito. Não necessariamente tem que haver cobrança de ingresso. E isso é consagrado no mundo e, infelizmente, essa tese continua circulando e tem muita gente dando com a cara na porta porque acha que vai conseguir parar a cobrança do ECAD porque não cobra ingresso e não para e não tem que parar. Fica mais caro. O ECAD tem que cobrar, fica mais caro. Fica mais caro. A gente, às vezes, passa por isso. Né? Mas aí o cara, né... Eu perdi o que eu ia falar, mas Não, você está falando da questão do hino. Do hino lá. Isso. Então, assim, você precisa compatibilizar esses dois direitos e você faz. E o mundo resolveu isso como? O mundo resolveu isso criando um sistema de cobrança regulado. Porque, primeiro, quando você dá essa exclusividade que te permite emitir essa licença especial, essa é uma licença cobertor, portanto, ninguém tem o direito de chegar para o ECAD e pedir para ele mostrar o contrato de representação do artista que ele diz que representa. Ele tem isso de modo tácito, dado pela lei, pelo fato dele ter essa outorga pública, é uma outorga que ele recebe para poder fazer isso. Porque, cara, tem que ter. Se ninguém estiver fazendo isso, não é possível, você não consegue tornar eficiente um sistema que tenha que se espalhar pelo país inteiro, um país continental,
sozinho, imagina, ainda que fosse o Caetano Veloso, que tem um sucesso danado, se ele lança uma música na novela e a música dele começa a tocar muito, como é que ele ia fazer para negociar rádio a rádio? São 60 mil rádios no país. O conceito da centralidade do C Isso. do ECAD é essencial. Agora, eu estou meio perdido, porque efetivamente não sou músico, mas assim, de tudo que você falou, bate fundo para mim, cala fundo para mim a questão efetivamente da distribuição do direito. Que essa aqui é a questão. Porque eu sou produtor cultural, já fiz show, já fiz festival, enfim, eu trabalho com isso há algumas décadas, e eu sempre ouço do músico Que ele não recebe. que ele não recebe. E ele não recebe porque parece que tem lá essa coisa que você acabou de explicar, que é o executante, né? O ator principal, que aqui no Brasil ficou sem o Zé, chama de canário. Quer dizer, os músicos costumam chamar de canário. Os percentuais foram fixados muitos anos atrás, os percentuais grosso modo, né? Assim, a arquitetura da distribuição é muito complicada, ela não é simples. Pois é, mas quando você fala em percentual, ainda que fosse um resíduo, 0,000, ele existe. É um número real e positivo, mas pelo que eu ouço, assim, não tem número nenhum. Assim, basicamente, vamos lá no basicão. Por essa arquitetura do ECAD construída muito tempo atrás e que se mantém por osmose, né? Porque não há crítica, porque ninguém porque há grandes consegue, defensores, né, dos seus NACOS, eles todos habitam a Assembleia Geral do ECAD e brigam na medida da sua força econômica, né? E obviamente fazem prevalecer as grandes capatazias brasileiras, né, Zé Maria Braga? Mais ou menos as capitanias hereditárias que o Brasil não conseguiu. Os presidentes das associações são os mesmos há muitos anos, mas nem tudo é desgraça. Eles conseguem, e eles são de algum modo, digamos assim, observados pelo cenário internacional, que cobra deles um desempenho mais eficiente. Isso ajuda bastante a gente. Teve um exemplo poucos anos atrás, de uma denúncia que aconteceu numa das grandes sociedades, e eles sofreram uma devassa por um grupo econômico importante. Já tem alguns anos. Isso melhorou muito. Essa associação fez ele adotou sistemas de governança e aquela coisa que a gente vê, porque foram cobrados de fora a partir de uma denúncia. Eu conheço até o cara que fez a denúncia e sei dos detalhes, mas acho que não cabe a gente entrar aqui. Mas a arquitetura básica a gente tem o direito do autor prevalecendo sobre o direito conexo no Brasil. Isso não é assim no resto do mundo. Não é necessariamente, embora eles aqui continuem repetindo ad nauseam, que o direito de autor ainda prevalece no mundo e, de fato, prevalece em alguns países. Porém, há muitos anos, inclusive eu tive acesso a um relatório ali pelo ano 2000, assinado por um grego que era presidente da Sociedade da Grécia, que estava ali mostrando o avanço das sociedades de direitos conexos, porque ela, né, como foi tão posterior à de autorais, eles enfrentavam dificuldades, mas todas as constituições e principalmente os seus sistemas de fiscalização sobre as sociedades, que eram os ministérios normalmente da cultura ou da justiça. Na Alemanha quem fiscaliza é o Ministério da Justiça, mas a maior parte dos países é a sua... Aqui também, eu acho que é justiça. Aqui é cultura. Aqui é cultura. E a gente tem Mas, enfim, eles fazem uma governança porque é importante que se faça esse sistema de mediação, principalmente o sistema de mediação, que é o que vai fazer a mágica do encontro entre o interesse público, que é aquele que te permite cantar o que você quiser, e o interesse do autor, que diz que, apesar de você cantar o que você quiser, você tem que pagar um pouquinho, querido. Não pode ser de graça, se você estiver no espaço público, se beneficiando de algum modo. Então, o que não pode acontecer, e a gente tinha muitas distorções, eu sou capaz de falar horas sobre várias, mas eu acho que no espaço público a gente tem que ser mais econômico e bem razoável, responsavelmente, dando nome àquilo que realmente importa. Primeiro, elogiando os esforços que esses caras fazem para tentar fazer as coisas funcionarem, e de fato fazem. Mas esse equilíbrio entre preço e ele precisa ser ponderado com uma série de outros interesses. A gente tem, por exemplo, na lei, 2 setores que definem com muito cuidado, e a gente faz isso, a gente peca em algumas questõezinhas, como por exemplo a obra órfã, que não tem uma previsão, a gente não tem o direito à cópia privada, que é muito grave.
eu posso explicar isso com calma depois, mas a gente tem, basicamente, a nossa lei é bastante rica nos institutos necessários ao bom funcionamento do direito. Mas esse equilíbrio, ele precisa acontecer sendo ponderado com muitos interesses públicos que estão em jogo. Além do seu direito de cantar, existe o direito a educar. Então eu não posso cobrar dentro de sala de aula. E essa limitação está expressa na lei. Mas eu não posso também permitir que o legislador crie qualquer outra limitação que não obedeça a uma série de critérios que estão lá na Convenção Internacional. Então, Jason, a música prevalece na proporção de 2/3 para 1/3. Essa é a regra brasileira. Desse 1/3, desses 2/3 do autor, você tem 2 grandes beneficiários: o compositor e aquele outro cara que normalmente está nesse jogo, que é chamado de editor, que por muitas análises e também a minha, ele perdeu boa parte do papel legítimo dele e se embrenhou numa seara que não deveria ser a dele, mas e cada vez mais de modo preponderante, e criando vieses muito perversos em muitas situações, que é o editor. O editor assina um contrato que o editor que seria a produtora, a gravadora? Não, é um editor que tem uma questão polissêmica grave, né? O editor tem muitas acepções. Se você pegar a palavra editor, você vai preencher uma página inteira com as variações possíveis do termo, né, dos significados. Você tem o editor de vídeo, você tem o editor do jornal, você tem o editor de... E o editor de música é o cara que hoje... Ele era, na época que o Thomas Edison não tinha nascido, ele era o cara que pegava a composição de Zé Maria Braga lá no país escandinavo e a cavalo, 5 dias, ia lá divulgar entre as igrejas e os monarcas da Alemanha. E aí havia proteção. E aí, em um certo momento, um país chegou para o outro e disse: olha, você topa, você respeita o meu autor no seu país aí, que eu respeito o seu autor no meu, beleza? Aí fizeram um acordo bilateral, e esses acordos bilaterais, a somatório deles é que derivou na Convenção de Berna. E aí eles então criaram vários padrões, tempo de proteção, etc. E a gente passou a ter um sistema integrado. E esse editor tinha um papel muito importante até que o Thomas Edison bombou. Fez o tal do fonograma. E aí, bicho, não precisava mais... vendia era a partitura. Não precisava mais do cara ir lá vender. E vender a partitura. Não precisava mais desse cara lá. Só que eles foram... O que eles foram fazendo? Eles foram se integrando nos sistemas de divulgação. E o capital, obviamente, não ficou só com eles, e os produtores fonográficos cresceram. E aí, todo o papo sobre streaming, né, tem a ver com a retomada do produtor fonográfico, uma retomada cachapante, né? Eles foram ali vilipendiados durante a época da pirataria, eles sofreram muito, é força de expressão completamente. Os dados indicam que a lucratividade permaneceu gostosíssima, não nos níveis esperados pelos acionistas, mas ainda continuava saborosa. Mas perdemos, deixamos... Tem um livro sensacional que eu recomendo para todos os alunos e recomendo para vocês, chamado Por que a Música Ficou Grátis? Esse livro é incrível. Porque a música ficou James Witt é o nome desse autor. É um livro fácil, livro de jornalista, sem nenhum demérito aos jornalistas, porque é uma leitura fluida, né? Você não precisa ficar vendo milhares de referências que eu gosto de ver, mas enfim, é um livro que você lê com rapidez. E ele conta 3 histórias. Ele conta a história do MP3, a história técnica, e é boa para isso, a turma da técnica gosta de ler, porque entende como é que os padrões se consagram, né? E ele conta essa história. Ele fica alternando, capítulo a capítulo, ele conta 3 histórias. Então ele conta a história do MP3, conta a história de 2 piratas, 2 caras que foram percebidos como os maiores piratas do mundo, que era um cara que trabalhava numa fábrica nos Estados Unidos e o comparsa dele. E ele conta a história de um executivo da Universal. E é muito bom essa abordagem dele, porque ele mostra como foram muitos fatores que se combinaram para que gerassem, para que houvesse aquela desgraça, né? Que no final das contas gerou uma desgraça maior, talvez, que foi tinha um programa, né? Lembra disso? Era um programa que liberou a música. Isso, Você falou agora o Napster. E muitas outras variantes e tal. Ele conta um pouco do Napster, mas
Enfim, ele conta um pouco como é que as gravadoras que haviam sido é ótimo, né? Elas sempre foram, mas assim, tinha uma pergunta que ele cita algum executivo, no meio desse livro, eu não lembro que pedaço, que trecho, mas ele contando a história desse executivo, ele cita um produtor que faz uma reflexão um dia e diz assim, poxa, não se faz mais discos como fazíamos na época do Pink Floyd, ou na época, quer dizer, eram produções enormes, né? E ele mostra como todo o raciocínio, toda a engrenagem se convergiu para aquele cara que pegava um artista de que tipo? De música negra americana, porque faz o quê? Faz aquela mensagem que sociologicamente é muito eficiente, que vai divulgar um estilo de vida, vai divulgar uma ideologia. E eles então, bom, isso está vendendo, ótimo, então tchau para os outros e você aqui eu invisto. Você é sozinho, você trabalha com uma bateria eletrônica, paciência os outros. Low cost e alta lucratividade. Então ele entregava o prêmio por dólar investido sempre crescente e ao mesmo tempo a gravadora diminuindo. Isso era incrível, né? Quer dizer, você vê a perversidade. A engenharia financeira. A engenharia do sistema capitalista perversa, funcionando assim. E depois, quando você sai disso e começa a ler o Stiglitz, eu queria me jogar da ponte Rio-Niterói. A tecnologia, né? Porque a tecnologia acompanha esse processo. A tecnologia serve para isso, né? A tecnologia não está a serviço do está a serviço do capital. É isso que eu estava dizendo assim. Ela tem um lado, mas tem um lado perverso na história. Extremamente perverso. Eu vou tentar te responder a pergunta que você fez lá no começo, mas assim, eu tenho que visitar de novo aquela proporção dos conexos que eu fiquei devendo. Então, falei dos autorais, 2/3 do bolo, e dividido normalmente 30% para o editor e 70% para o autor. Normalmente esse cara é editado. Inclusive, há critérios do ECAD que eu bato forte quando eu tenho que falar disso, bato neles, né? Porque eles assumem, eles têm como presumido o editor. Quando o editor não é obrigatório, jamais foi. Jamais foi. Ele é um prestador de serviços. Era, né? Ele hoje é um agente financeiro. Essencialmente um agente financeiro. Quando ele tem na mão, e eu digo para os alunos que me ouvem, eu digo assim, se você tem uma proposta sensacional para ter sua música gravada por um artista fundamental, você assina um contrato de edição. Fora dessa hipótese, você não assina nada, não há necessidade do editor. O editor só serve para te roubar a força de expressão. Se apropriar de uma parte substancial que é tua. Do que deveria ser seu. E aí tem vários mecanismos, eu como perito agora tenho feito processos e reiterados processos em que os artistas, os autores, os compositores se insurgem contra contratos mais perversos ainda, que são os contratos de como é que se diz? Esqueci o nome agora, mas é um contrato que te mantém preso. São contratos por obra de fidelização. Obrigado. Não tem exatamente esse nome, mas tem um nome parecido, mas nada mais é do que isso. É um contrato de fidelização. Você é um bom compositor que tem feito algum sucesso. Eu te proponho... É uma lei do passe. Uma lei do passe. Eu te proponho um legal fixo por mês e você se compromete a editar tudo comigo. Só vou te dar o percentual do conexo para ficar claro aqui aquela informação original. Então, desse 1/3 dos conexos, você tem 3 titulares no Brasil. No resto do mundo são 2. No Brasil são 3. Você tem o produtor fonográfico, que fica com 41,7%, o intérprete principal, que fica com 41,7%, sobraram 16,6%, que são divididos entre todos os músicos executantes. E o resto do produto? Na época que tinha capa, essas coisas, isso não entra. Não, então. Isso aí nem conta. Isso hoje não tem mais. Mas o músico lá e tal, no final... Esse é sobre o direito... A sua flauta, Zé, você... Jason, mas a gente não pode... Assim, existe o produto fonográfico que é do produtor fonográfico, entendi. Esse é dele. Então ele coloca a margem que ele quiser. Eu estou só brincando com o Zé Maria Braga, que como flautista não vai receber nunca esses 16%. Não, pois é, e eles tinham ainda, era tão pouco dinheiro que eles criaram, o ECAD, eu bati tão forte neles tantas vezes sobre isso, porque eles tinham limitado, eu posso dizer que foi por minha causa que eles mudaram, eles ampliaram esse número, mas não melhorou muito não, mas o número era ridículo, o país inteiro remunerava as 900 maiores arrecadações de direitos conexos de música executante. Isso é queria que você explicasse isso. Uma vez por ano.
Eles não pegam para todo mundo, né? Eles pegam assim, ó, quem são os mais importantes, e faz um bolão. Não é exatamente para alguns, não é escolhido a dedo, não. Sim, deve não ter um ranking lá, mas de qualquer forma... Não é. Não? Assim, a ideia é que haja o critério objetivo, até porque a Assembleia Geral, por causa da CPI, em 2013 houve uma nova lei que alterou a Lei 9.610, que é a Lei dos Direitos Autorais. Essa lei de 2013... criou uma pedra no sapato deles enorme, um pedregulho no sapato deles, que a gente chamou de voto unitário na Assembleia Geral. O voto unitário nada mais fez do que criar, do que desfazer ou tentar amenizar a predominância, a hegemonia econômica. O pequeno acionista, é a conversa do... eu passei anos estudando a distribuição de poder no ECAD. Eu cheguei a fazer apresentações sobre isso, porque a Assembleia Geral variava de acordo com a distribuição de votos que era feita em função das arrecadações econômicas. Aí teve um movimento, no começo dos anos 2000, as gravadoras todas brigaram com uma delas, que era, por acaso, o cara que presidia essa gravadora era também o superintendente da maior associação. E essas outras gravadoras todas saíram dessa associação e foram buscar outra. Na época a gente tinha 12 associações, o que é, no Brasil, uma jabuticaba podre, né? Assim, haver 12 associações para música é um desastre. É assim, nós somos o menos eficiente do planeta, disparado. Ainda que haja países com muito menor arrecadação, esses países, porque tem uma associação só, são muito mais eficientes do que o Brasil, que precisa manter 12. Não são mais 12, são 7 agora. Mas são 7 também aos trancos e barrancos, porque foram expulsos de qualquer maneira, sem regras muito claras e fazendo vista grossa para uma série de... Enfim, esse assunto é muito longo. A gente teria que pegar pedaços menores e aprofundar neles. Você, assim, mas eu tô tomando seu tempo. Mas... Não tem problema nenhum. Eu falo isso com enorme prazer e falo horas. É melhor... A minha voz chega a cansar. O que eu ia te falar, assim, para a gente não ficar assim, extensamente no mesmo assunto, a questão do livro, ela também é uma questão complexa no Brasil, né? Sim. Eu tive um grande amigo já falecido, escritor, filósofo, chamava Bartolomeu Campos Queiroz. Bartolomeu teve uma briga com a editora grande também, Cachorro Grande, como você disse ainda há pouco, e que era detentora de todos os direitos da obra dele, enfim, distribuía o livro dele. E um dia essa editora resolveu fazer um negócio com o governo, que é o maior cliente comprador de livro do Brasil, através do MEC. E aí a editora resolveu fazer uma graça com o MEC e pegou o livro do Bartolomeu e vendeu 100 mil exemplares por um preço simbólico para poder alcançar uma venda de outras coisas lá que ela queria vender. E eu me lembro do Bartô, assim, furibundo, querendo matar, porque levaram para ele um cheque com um valor irrisório da obra dele, o principal livro que ele tinha, na mão dessa editora, e disseram assim, tá aqui o seu direito, quer dizer, dava, sei lá, R$1.000, porque fizeram uma venda por valor simbólico. E isso despertou milhões de outras brigas, que eram para numeração de cópia, que nunca foi feita no Brasil no livro, né? Você não sabe se o livro, de fato, quantos livros foram vendidos, quantos livros foram comercializados, quem distribuiu. Você sabe que na Itália as sociedades de autor são todas estatais. País comunista, péssimo, né? Sociedades estatais. Só sai livro da editora, só sai livro da gráfica, saía disco com carimbo da sociedade de autor. O famoso selo. Você tinha um selo, que é uma burocracia horrorosa, mas na época do selo algumas coisas funcionavam direito. Aqui no Brasil você nunca sabe quantos livros foram publicados, quantos foram distribuídos, que valor tem. Aí outra coisa que quiseram criar aqui no Brasil foi o valor de capa do livro. Criaram, mas nunca valeu, né? Porque assim, você não tem valor de capa, você não tem valor atribuído. Quer dizer, o Brasil é um país do atravessador, né? Nesse esquema de proteção autoral. O autor é um cara, assim... Eu acho o seguinte... À mercê. De novo, a história dos debates, né? Eu acho que ele funciona em determinados nichos, né?
outros... Vou dizer que eu penso com muita clareza, assim, a solução para uma série de questões pendentes, graves que a gente tem, para divulgar o livro, para fazer programa de assistência a portadores de necessidade, para proteger o autor, passam por uma ação coletiva. No entanto, a gente não consegue fazer esse viés que deveriam ser frequentadas, mas não são, porque é muito melhor para o administrador que se coloque a pecha de chata e desagradável, porque ninguém gosta de brigar, e deixa ele toca do jeito que ele quer. Deixa que eu resolvo para você. O editor faz mais ou menos a mesma coisa. O editor, o produtor, o atravessador faz a mesma coisa. Ah, mas é um direito dele, ele quer participar do ciclo econômico, ele pode contribuir contigo. É verdade. Ele tem ali, mas assim, essa participação pode ser melhor equilibrada. Aí, quais são as lições, né? A gente vê na Europa, a gente tentou fazer aqui, mas a gente não conseguiu. Eu lembro do Charles Peçanha, que acabou de falecer, cientista político que foi meu professor lá no PEPED. Ele dizia da arquitetura de equilíbrio no Congresso argentino. Ele dizia, é sensacional. Ao líder da oposição é dada a primeira cadeira eu não lembro exatamente qual é o posto, mas ele, assim, você precisa jogar com o equilíbrio entre posições das vertentes diferentes para não ter hegemonia. Para não ter hegemonia. O esporte tem. A gente aprende isso nos Estados Unidos. O time que perde, ele tem o direito de escolher primeiro o jogador da próxima temporada. Ele não tem poder econômico, você não pode contratar o melhor atleta. Acho que tem poder econômico, mas tem que ter essa contrapartida. Tem que ter uma regra, senão vira... É legítimo ter, né, o cara que ganha muito dinheiro e tal, ele exercer, mas ele tem que ser tributado, ele tem que ter... Há outras regras que não a do dinheiro. Tem uma história judaica que diz o seguinte, que se o réu for condenado por unanimidade por 11 juízes, por unânime, a sentença de condenar o réu, o julgamento deve ser invalidado e outro julgamento deve ser feito. Até o jogo de pôquer tem essa premissa. Então tem que ser rediscutido. O jogo de pôquer tem essa premissa. Se você, o menor jogo vence o maior jogo. Se você tiver um Royal Straight Flush, você perde para uma sequência mínima no jogo de pôquer. É impressionante isso. Só no Brasil que... Não sabia disso, não sabia disso. Brasil é que tem sempre essa coisa assim da lei do mais forte, das capitanias. Né? É o lugar do discurso de... Aí é Roberto da Mata, né? Você tendo que parecer a moto barulhenta. Sua casa e a rua, né? A moto barulhenta, que você precisa se impor no áudio. Eu falo para os meus alunos, você aprende a falar impedância e faz cara de marra, aí você ganha o trabalho. Os caras vão acreditar que você sabe áudio, você entende de áudio. Até levar uma cadeirada. Agora me diz Até levar uma cadeirada. Tem toda a questão da arrecadação e tal, e a questão da representatividade do músico. Sindicatos e tal. Rapaz, agora esse assunto é bom. Esse assunto é bom. Esse assunto, não, é porque assim, se você, né, você tem uma... tive uma vivênciazinha lá no sindicato. Justamente, por saber que você teve uma vivência lá. Como é essa atuação do sindicato junto a todas essas questões? São questões que envolvem Pois é, eu confesso que eu tenho sofrido com essa história do sindicato por conta do desmonte do Temer o breve, né? Que precisaria ser Temer o minúsculo, que precisaria ser Temer o inexistente, na minha opinião. Porque eu não consigo desprezar mais um político do que eu desprezo a gestão dele da e porta ele dos fundos, todo. Né? Entra pela garagem. Que sujeito desprezível, né? Não tem nenhum, assim, não estou ofendendo, não. Eu só acho ele desprezível. Até porque isso aqui é um lugar de opinião, não é um lugar de... Ele entende de direito, ele entende de... mas assim, o que ele fez com o entendimento dele, eu não acho que... Enfim, meu cachorro faz melhor com o que ele deixa lá na areia. Acho que a gente tem a gente teve o desmonte dos sindicatos através da quebra do imposto sindical, né? Ele criou ele aprofundou aquilo que já era uma desgraça muito, muito próspera no Brasil, que é, e eu falava aqui um pouquinho, quando o Pedro ainda estava aqui, sobre a proteção social, né? Não, sobre essa combinação de dois indicadores que só existem no Brasil,
nessa proporção, que é um índice de Gini entre os piores do mundo, índice de Gini que mede a desigualdade social, ao mesmo tempo que a gente tem um dos 10 maiores PIBs. Isso é fábrica de favela, isso é fábrica de violência, isso é fábrica de desigualdade, que, né, eu só antecipei, né, a fábrica da desigualdade que cria esse resto. E aí, e qual é a saída internacional para você equilibrar as forças do capital? É o sindicalismo. O sindicalismo é fortíssimo na França, é fortíssimo na Alemanha, é fortíssimo nos Estados Unidos, quer dizer, menos um pouco, mas é ainda muito mais forte. Está sendo, hoje em dia, mais forte do que o nosso, porque o nosso, a gente não tem nem aí. Foi destroçado. Porque eles, como não têm um sistema de suporte social como nós temos, o SUS nós é que temos, eles não têm. Eles não têm, eles têm outros sistemas de tickets e tal, mas eles são habituados pela tradição deles protestante, etc. Eles se encontram, eles se dão as mãos. Eles têm os tais deterministas geográficos que dizem que eles prosperam melhor nas condições adversas. Eles se unem, né? Então, mas assim, a gente tem que propor uma reflexão, né? Porque a gente acabou de conversar aqui com um político e eu costumo dizer de uma forma meio grosseira, meio áspera, que onde você vê a miséria, o político vê uma oportunidade no Brasil, né? A política no Brasil se movimenta por esse caminho. Mas o americano, o povo americano, que tem uma série de defeitos, inclusive de votar no Partido Republicano que o Trump representa, lembrando que o Partido Republicano já foi o Partido Democrata, ou o partido que propunha a democracia na sua origem, o povo americano, no século XIX, tinha tiragens de livros de 1 milhão, 2 milhões de exemplares. O Brasil nunca teve uma tiragem inicial de livro maior de 3 mil. E hoje não tem tiragem de livro nenhum. Então a gente está falando de um lugar onde a União, né, que é o sindicato, funcionou de uma forma bastante intensa, né, derrubando e construindo até poder paralelo dentro do Estado, né, porque tem uma parte da máfia que deriva desse controle sindical. O Brecht tem um livro maravilhoso sobre isso. Mas o Brasil tem um sindicato esquisito na sua origem também, né? Então, sindicato de escritores. Os sindicatos brasileiros, na formação do Estado brasileiro no século XX, porque o Estado brasileiro é muito recente, né? Marco Aurélio Santana é o especialista no assunto sindicatos no Brasil. Chame meu amigo querido, chame falaremos ele que ele com ele aqui. Mas assim, o Brasil precisa realmente de uma coisa que a gente falou aqui. O Brasil precisa ter uma educação libertadora, porque do jeito que está, não adianta você ter um sindicato forte ou um sindicato fraco num país onde a legislação não se conversa, né? Onde ninguém vai à reunião de condomínio. Quer dizer, você só xinga você xinga o síndico o tempo inteiro, fala mal do porteiro, mas não vai na reunião de condomínio. Não quer saber o que ele faz. Você vota, reclama da democracia, mas você não descobre. Não tem um partido mais no Brasil que faz convenção de partido. Está na Constituição as audiências públicas do orçamento. Ninguém quer saber. Audição de meio ambiente, o IBAMA, você não dá uma licença para um poço de petróleo, para um navio navegar abastecendo. Os interesses corporativistas capturam os espaços e vão controlando. Eu preciso só fazer uma ressalva sobre os dados que você deu das tiragens estadunidenses. Tem um livro sensacional sobre os direitos autorais nos Estados Unidos que eu tive a sorte de ler, que ele conta, na verdade, uma estratégia protecionista que eles usaram durante muitos anos. Os Estados Unidos só assinaram a Convenção de Berna em 1976. São grandes piratas. Os ingleses estão por os pais da pirataria. Tem uma história do Charles Dickens indo fazer turnê nos Estados Unidos, inglês, indo fazer turnê nos Estados Unidos para promover junto aos parlamentares que eles pagassem direito, que eles reconhecessem autores estrangeiros, porque eles não reconheciam autores estrangeiros, só reconheciam os estadunidenses. E isso fez. Aí eles alegavam que isso era uma proteção à indústria gráfica que se expandia como poucas. Aí tem uma história deles inventando, né, segundo esse autor. Parece que disso surgiu o gênero novela
essa novela rápida, Novela rápida. que era para ser lida em trens. Que Eles espalharam o livro de bolso, que a gente chama aqui, o Pocket, do Penguin Books. Isso, o território foi todo coberto por estradas de ferro e esse gênero de literatura, que eles são os campeões, naquele livrinho baratinho, né, que um papel barato. Agora, era vendido na estação de trem. É o livro de um palmo. E o cara lia entre uma estação e outra, em uma cidade e outra. Chegou a ter muito aqui, aqueles bang. Até hoje tem. Eu tenho um amigo que é um dos maiores escritores aqui no Brasil desse tipo de literatura. Fofoca. Eu fui chamado para fazer uma defesa de uma autora brasileira que escreve em inglês. Eu não sei como é que está essa situação, mas ela foi acusada por vários autores estadunidenses de plágio. De plágio, ainda tem essa história. E pelo que eu vi, eu quase assumi, mas não conseguimos combinar. Mas ela estava ali lambuzada. Realmente lambuzada, complicado. Sei, complicado. Tem muito isso ainda. Infelizmente tem gente que não entende a dimensão. Eu gosto de falar para os alunos o exemplo do Mário Lago, né, do Amélia. Amélia. Teve uma fábrica dele, de margarina que resolveu fazer uma margarina chamada Amélia. E o sujeito do marketing teve a brilhante ideia, para não dizer o contrário, de dizer Amélia, a margarina de verdade. Sabe quanto custou isso para a fábrica de margarina? 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. Eu que fiz o cálculo. Eu que calculei. O Mário Lago ganhou em vida? Não, deve ter sido o filho dele. O filho dele, Marizinho, foi meu colega de faculdade. Eu só fazendo um comentário sobre o que você falou, né? Assim, o século XIX foi o século da predação mesmo, né? As nações eram extremamente predatórias. Na literatura, o Dickens não é o caso, mas o Hans Christian Andersen, você pega a obra de Christian Andersen, é o Lobo Mau, é o cisne, o patinho negro. Mas tem que combinar o Hobsbawm com o Piketty, né? O Hobsbawm chama a Era do Capital, segunda metade do século XIX. Aí você lê o Piketty, você mostra, você entende... Max Weber, né? E o Weber, mas o Piketty deixa claro como isso representou nada mais do que uma enorme concentração de renda, que desagou. Começa lá. Que desagou aonde? Primeira Guerra Mundial. Não, foi o arquiduque. Não, o arquiduque foi ali. A história é outra. A história é outra. Então, estamos chegando aí quase uma hora de programa. Mesmo, isso tudo. Isso tudo. Zé, tem alguma consideração? O que eu vejo é o seguinte, você falou em predação, você usou essa palavra? Predação. Uma predação. O que eu acho que hoje acontece, né, no Brasil, com relação aos músicos, é uma predação. É o direito autoral mesmo, a qualquer direito. Tem uma predação. A gente tinha falado de plataformas e acabei não falando nada de plataformas. Vou falar de predação das plataformas, que eu acho que a gente fecha. Bom, as plataformas foram a retomada das gravadoras. As gravadoras entenderam que as plataformas iam prevalecer e elas rapidamente assumiram um controle. Elas controlam as plataformas. Apostaram nisso. Elas controlam de verdade, controlam por dentro. Então hoje o share, a divisão, ela é igual no mundo, que já é um dado assustador. Ela é muito parecida no mundo, ou é quase igual no mundo inteiro, sendo que no Brasil a gente conseguiu melhorar um pouquinho, e eu vou dizer aonde. Então 58% do faturamento bruto das plataformas vai para as gravadoras. 30% fica para as próprias plataformas, gestão, pagar o programador, pagar os caras que fazem. O resto vai para o... E aí faltam 12, né? Fez a conta? 58 12. Mais 30, 12. Faltam 12. Esses 12 no mundo vão para direitos autorais. Quem é que recebe direitos autorais? Aí tem uma parte mais que eu preciso entrar um pouquinho mais na teoria, vai ser mais chata, mas eu vou ter que fazer. A gente tem 2 grandes fluxos de renda no direito autoral. Um é chamado de direito de reprodução e o outro é chamado de direito de execução pública, que no Brasil cabe ao ECAD quando se trata de música, e a gente definiu na lei que execução pública é de música. Então, está tudo dentro do espólio ECAD. Então, 12% vai no mundo para os editores de música, que são os caras que assinam com os autores sobre os direitos de reprodução de suas obras. No mundo,
quem cuida de direitos de execução pública cuida também de direitos de reprodução. Então, na Alemanha, a GEMA, que é a Sociedade de Música, de Autores de Música na Alemanha, cuida da televisão da Alemanha, como o ECAD cuida da televisão brasileira, mas ele também cuidava do iTunes, que o cara baixava, cuidava da venda de discos. A GEMA cuidava de tudo, era só um outro departamento. Na Inglaterra, a PRS, que era associada a uma MPCA, que era uma MP, eu posso estar enganado nas últimas 2 letras, mas era MPC alguma coisa, que é a Sociedade de Direitos de Reprodução. Eles fizeram uma joint venture e atuavam juntas, uma cuidando de execução pública, outra cuidando de direitos de reprodução. Na França, a SACEM faz as 2 coisas. No Brasil, essa segunda coisa, chamada de direitos de reprodução, não existe. Porque os editores disseram, não precisamos. Simplesmente não está na lei a gestão coletiva de direitos de reprodução, o que beneficiaria escritores, o que beneficiaria um monte de outros titulares. Eles, malandramente, não sei se malandramente, né? Tinha lá teorias. Tem sempre um jabuti escondido. Tem sempre umas teorias, mas eles conseguiram sedimentar essa arquitetura que ignora a ideia de direitos de reprodução. E aí o que aconteceu com a internet? A internet, tecnicamente, para você ouvir uma música no Spotify, você precisa fazer clique, apertar lá o botãozinho, e ele na mesma hora gera um fluxo daquele original que está lá no banco de dados dele para o seu telefone ou para o seu computador. Isso significa, tecnicamente, que foi criada uma cópia no seu computador, ainda que efêmera, ainda que você não possa gravar. Porque se você pagar mais caro, você grava, se não pagar mais caro, você tem que ouvir, baixa e joga fora. Dura minutos. Mas tendo acontecido a reprodução, o autor precisa ser remunerado por isso. Bom, mas aí como é que se remunera no Brasil pela reprodução? E tem que ser negociação direta. Editores malandramente assumiram a frente, disseram só negociação direta. Para quê? Para que eles controlassem. E a Associação de Editores no Brasil controla os direitos de reprodução de música. A Globo paga uma fortuna para o ECAD e paga outra fortuna para a Associação de Editores de Música, por aquilo que ela sincroniza. Porque antes de botar no ar, ela tem que colar no vídeo, e essa é uma reprodução. Sendo uma reprodução, ela tem que pagar o direito de reprodução. E como é que se faz para pagar a internet? E aí começou todo mundo a ficar preocupado, que os CDs não vendiam mais, CD não vende mais, não vende mais. O que eu faço? STF. Some com CD. STF não, STJ, perdão. Rádio Oi pegou a tese do Manuel Joaquim Pereira dos Santos, que é um advogado sensacional de São Paulo, um cara que se conhece muito e que escreveu um artigo exauriente, quase, sobre essa questão técnica do direito de reprodução, o que é a reprodução, como é que na internet incide a reprodução. Ele nada mais fez do que, ele pegou os autores do mundo que já falavam sobre isso, já escreviam sobre isso, e fez a versão brasileira muito bem feita. E a Rádio Oi, que é ligada à Oi Telefonia, tinha feito uma rádio na internet, e o ECAD foi lá cobrar dela, ela falou assim, eu não faço execução pública, eu faço reprodução. E eles estavam certos. Mas e agora? E como é que... Aí subiu, recorreu, chegou no STJ. Se a gente consagra isso, acabou o direito autoral no Brasil. Porque se a gente consagra que a internet não tem reprodução, não tem direitos de execução pública, que de fato tem, mas é uma fraçãozinha de nada, acabaria, assim, era uma tragédia no ECAD. Então, o que se fez? O ministro, se não me engano, Vilas Boas Cueva, criou uma ficção estendendo o espaço de circulação coletiva à tela do seu computador. Então, segundo essa interpretação, para que haja execução pública, deve haver a execução pública em espaço de circulação coletiva. E ele, então, consagrou a tese de que na internet a tela do seu telefone é um espaço de circulação coletiva. O que é contra as decisões deles antigas, que tinham sido dadas, por exemplo, em brigas contra as empresas de telefonia por conta dos toques, né, que o cara botava a música do outro para ser toque. Aí o ECAD queria cobrar porque tocava na mesa e todo mundo ouvia. O que é uma piada, né?
Mas aí, obviamente, eles fizeram cair dizendo, não, isso aí não é o telefone do cara, é privado dele, você não pode tratar isso como espaço de circulação. Mas eles E a falaram... pergunta, então, final que fica é a seguinte, e o músico? E o músico, aí de novo, aí como é que eles fazem no Brasil? Eles pagam desses 12%, eles, por causa dessa decisão, eles separaram 3 para pagar o ECAD e 9 eles pagam para os editores por direitos de reprodução. No mundo eles pagam 12 para esses editores, no Brasil pagam 9. O músico no streaming, aí tem uma parte, essa é crueldade mesmo, essa é perversidade. O que acontece? O fenômeno que faz nascer os direitos conexos é o nascimento da gravação. É quando você fixa a obra. A tradução do fonograma é o meio em que há som gravado. No Brasil tentou-se criar um apêndice esquisitíssimo na lei de 98. Tentaram puxar 2 definições lá de convenções de 96 que o Brasil não tinha aderido, que de fato melhorariam o tratamento do audiovisual se a gente tivesse aderido de uma forma integral. Mas a gente só fez a metade, então ficou ali um negócio, uma verruga na lei que ninguém sabe para que serve, porque a definição brasileira virou... ela era assim, fonograma é todo som, é todo meio em que contém sons gravados, ou coisa parecida. E aí eles puseram assim, na lei de 98, fonograma é todo meio que contém sons gravados, desde que não seja fixado em obra audiovisual. Mas para que isso? Bom, a história disso é mais comprida, não vou contar porque depende de mais tempo. Alguém botou ele na forquilha. O propósito era bom, só que fizeram de forma mal feita. Eu tenho isso escrito, se você quiser eu posso mandar. Mas aí o que aconteceu? Esse fonograma faz nascer os direitos conexos para esses 3 titulares, para o produtor fonográfico, para o artista intérprete e para esse músico executante. Só que esses 3, quem é que coordena esse trabalho? Quem é o cara que é o dono? Porque quem é um produtor fonográfico tecnicamente? Aquela história dos conceitos que precisam ser formatados. Quem é o braço mais forte? Não, quem é o produtor fonográfico na lei? É o cara que tem a iniciativa da gravação e ele é o responsável econômico. Não é o cara que deu dinheiro, é o cara que assumiu a dívida. Eu pedi dinheiro no banco para gravar o Zé. Que botou lá eu que pedi dinheiro, botou o CPF, vou fazer o ISRC, eu vou botar o nome de quem gravou, né? O ISRC é aquele documento da gravação. Então eu vou fazer a gravação. Aí na lei brasileira, até 2013, tinha lá um dispositivo, calhorda, que dizia assim, os direitos conexos dos músicos e dos intérpretes poderá ser exercido através do seu produtor fonográfico. Mais ou menos assim. Uma procuração. Era uma procuração aberta, em lei, abstrata, o que é mais grave. Né? Então, eles sempre pintaram e bordaram. Com base nisso, eles cobravam quanto eles pagavam ao músico. Tinha aquela história do Chico Anísio, que o Duda Anísio contou, que é engraçadíssima, que o Chico Anísio vendia discos, né, de piada. E ele falou, poxa, mas engraçado, eu não estou recebendo nada de direitos. Aí o cara da Som Livre disse, infelizmente, seu Chico, a crise está forte, só venderam 1.200 cópias. Ele falou, é engraçado porque eu comprei 3.000. Maravilhoso. Uma história assim. Eles pintavam e bordavam. Assim. Eles pintavam e bordavam. Mas aí isso essa era uma lógica que vinha do exterior, porque principalmente dos Estados Unidos, onde não há formalização de direitos conexos. Eles hoje têm duas leis que reconhecem direitos conexos, mas são assim residuais. Uma é das rádios de satélite, que na lei criou o espaço para o direito conexo, e tem uma lei mais recente que também criou o espaço para o direito conexo, que eu não vou conseguir te dizer exatamente qual é o escopo dela agora, mas é bem recente. Ela mudou um pouco, ela foi criada para lidar com essa lógica das plataformas. Mas o que as plataformas fizeram no mundo inteiro? Se a gravadora me autorizar a te pagar, ótimo. Se não, como quase todo mundo que vai gravar na gravadora assina um papel dizendo assim, eu te autorizo a fazer o que eu quiser, o que você quiser, com aquilo que eu gravei, então eles todos não pagam. Porque assim, eles lidam de fato, né, de direito pode ser que não, mas de fato eles lidam como se você tivesse dado a eles um direito de usar aquela interpretação que você fez naquele dia à vontade. Ou seja,
as plataformas pagam os produtores fonográficos muito bem, 58% do faturamento bruto, que é uma fortuna. Não é à toa que você está vendo todo dia na Globo espaços de artistas musicais no Fantástico. Eles estão jorrando dinheiro, muito mais do que tinha. O músico como párias. Dá um qualquer para o músico. Mas é assim, isso vem lá do cara, lá da Convenção de Roma, que que classificou esse cara como um músico executante, dando 16,6%, que era tão pouco dinheiro que o ECAD restringia a 900 cabeças. Porque a gente gritou tanto, eles ampliaram para 3 mil e poucos, o que é nada no universo brasileiro. Cento e tantos milhões. E esses caras ganham uma merreca, esses caras recebem uma merrequinha, porque é o que dá para eles. Nessa conta, presta atenção, 16% sobre um terço, você está falando de menos de 5%. E como é que entra nesse time, né? O cálculo que os caras fazem. Isso considerando que essa contabilidade fosse transparente. Não, mas também ainda não é. Aí é a parte que eu preciso defender eles, porque eles de fato fazem transparente. Critérios. Não, eles tentam ser sérios. Eles tentam fazer. Mas eu estava lendo hoje. É outro nível de manipulação. Eu estava lendo hoje de manhã como é que a Amazon. É outro nível. É assim. Eu estava vendo como é que a Amazon remunera o tal do KPC, que é o leitor de página dela. Sim. E assim, se o cara baixar o seu texto, mas não ler nenhuma página, ele não paga nada. E se sua obra tem 100 páginas, mas ele só lê a primeira página, você vai receber 1 sobre 100, sobre não sei quanto, do fundo que ele tem. Ou seja, não dá para viver de direito autoral ainda. Pois é, tem essa... E é que tá, os preços, né? Os sistemas de música europeus, principalmente, eles, porque tem essa supervisão estatal, você entra no site deles, você acompanha as datas de reunião. Eles fazem, de fato, encontros da categoria. Eles fazem encontros multilaterais, né? Eles reúnem lá os donos das emissoras e fazem acordos. A Federação Internacional de Músicos é solidíssima. Eles são convidados para frequentar as reuniões da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Eles vão, defendem. Eles são os maiores... os interesses estão presentes. E são autênticos. Eles todos vêm de sindicatos, né? E nada, né, a história dos sindicatos mortos aqui no Brasil por conta do Temer são um pouco a expressão de como eles conseguiram prevalecer aqui desse modo avassalador. E tudo que a gente tem para fazer é falar a respeito, eu acho. Para falar a respeito, trazer os caras de novo, né, puxar, promover a conversa, o debate. Mas não serve para nada, o que esse sindicato faz para mim? E o pior ainda, eu ouvi, cara, às vezes de colegas músicos, eu tive um colega sociólogo ainda, que me dizia, não, meu pai economizava, eu não preciso de sindicato, eu não preciso de suporte público. Né, assim, eu confesso, até fico consternado, porque é um cara que não coloca no projeto de vida levar um tombo, né? Não entende que é parte da vida a gente sofrer efeitos da nossa exposição ao meio ambiente, às intempéries, aos malucos. Tem alguém que, junto com você, olha pelo seu interesse, né? Pelo seu cuidado. A expressão da nossa... Ele acha que... Ele não lembra quem é que botou o asfalto para ele passear com o carro novo dele. Conceito de ethos. Né? O ethos distorcidíssimo. Eu acho a síndrome de insuficiência fálica, eu acho, né? Coisa de... O cara acha que tem... E aí bota a moto barulhenta, faço o que eu quiser. E vira esse movimento político louco que a gente teve que empurrar para fora poucos anos atrás e que está aí na sombra ainda, né? Que é uma maluquice. Isso. Temos aí uma hora de programa. A crise é grande. A crise é grande. Mas, enfim, enquanto... Mas há saídas, tem que ter, né? Atitudes, né, que você pode... Aí só com atitude mesmo. Né? Você, por exemplo, você compor e informar a sua sociedade de tudo que você fizer é muito importante. Tudo. Você puser lá a tua... Compus mais uma, informa a tua sociedade. Mais uma, informa de novo. Informa cada uma. Tenha o hábito. Eu faço, minhas trilhas são todas informadas lá na sociedade que eu sou associado. Você é da Mar, né? Não, eu sou da Abramos. Essa é recomendável. Foi a tal que sofreu a devassa e se reformulou. E eu também sou Abramos. Eu sou dividido. Eu sou Abramos, sou Simpro como produtor fonográfico. Mas UBC. Editora eu só estou na Abramos, não estou na sociedade. Eles não são editores. Não, a Abramos não é editora. Você tem uma editora sua? Não. Tá.
Não é dito. Não quis ficar rico? Não quis ficar rico. Zé Maria, Alexandre, estamos aqui fechando esse programa. João, eu fico chato falando disso. Não, eu não não fica paro de chato, falar, não, eu não maravilha, paro de falar sempre desse assunto. super, Eu gosto super, falo, Mas a gente pode marcar. Aliás, seria bacana mesmo você fazer um curso lá na escola farei e com abrir, de prazer. repente, fazer uma palestra lá para os alunos. Você vai ter que, né, dar uma O que é? de jornalista Sistematizado. e fazer uma... Um texto Não, mais... é porque o assunto é... Não, eu tenho muita O coisa assunto escrita, é- eu tenho já algumas coisas, fiz Mas algumas palestras. Mas o ele assunto é não tem complexo. juridiquês na conversa dele. Não tem. Sem Não, juridiquês. eu boto mas é que juridiquês, se porque é precisar. complexo. A discussão é... Eu nasci advogado fazendo perícia. E a primeira coisa, meu primeiro cliente que me pediu um laudo na vida, eu não sabia nem o que era, que eu estava fazendo, que eu estava fazendo um laudo, que foi um cara da Singem, que era vinculado à Som Livre, que ele descobriu que eu fazia o álbum de carnaval da BMG. Porque a Liga das Escolas fazia o álbum dela com a BMG. E eu recebia, fiz uns 4 anos, eu recebia antes de todo mundo aquele CD que era gravado na... Uma ia para a fábrica, outra ia para mim, porque eu tinha que escrever tudo até começo de dezembro para o álbum ficar pronto, distribuído no Réveillon, para eles já ganharem direitos. Na época que vendia um bocado, né? Aí o cara descobriu, e ele tinha um cliente que tinha feito um samba que ele dizia que era igual ao laudo da Mocidade. E aí ele me chamou, falou, pô, você faz um álbum lá? Eu falei, você toparia fazer uma comparação entre os dois? Eu falei, vou ter que avisar o cara lá da BMG, porque aí eu avisei, ele, não, tudo bem, faz lá, não me importo. Eu falei, então tá bom, vou fazer. Aí eu fiz a comparação, e era igual, né? Era igual. Curiosamente. E o cara fez a vida, né? E ele nem ganhou tanto dinheiro, porque eram 8 autores, e ele virou mais um. Fizeram um acordo para diminuir a briga, ele entrou como mais um e ganhou. Né? Ele tinha desistido da música, o cara. Aí ele tinha ido trabalhar como contínuo, assim, ganhava um salário mínimo. Aí ele comprou casa para a família. Assim. Aí anos depois o João me contou qual foi o resultado. E ele depois me chamou para fazer o segundo laudo, que foi em cima daquela dança da motinha. Né? Aí, mas eu lembro... É mais recente, então. É de 99, é de 99, não é tão recente assim. Não. Mas o João me falou assim... Eu falei, mas como é que eu faço? Ele falou assim, é simples. Você escreve para um cara que não entende nada de música. Você escreve sobre música para um cara que não entende nada. E eu fiz esse esforço. E eu acho que nisso eu virei perito. Porque eu falei, é isso que é. A perícia é isso. O juiz precisa disso. O juiz precisa disso. Eu não entendo o assunto. Só que agora eu estou metido a escrever em direito. Eu tô toda hora escrevendo. Daqui a pouco você vira juiz, presidente do sindicato. Pelo amor de Deus. Era um superito, mas uma vez um advogado deu um parecer sobre um assunto que ele deveria ter me consultado e deu ruim. Deu ruim. Aí eu fui lá e disse, deu ruim e agora eu vou ter que escrever sobre isso, porque você devia ter me chamado antes, porque eu entendo esse assunto e você não. Você mandou uma sugerindo um negócio que tem de juiz que não entende nada de direito autoral. É impressionante. O que tem, porque é uma matéria subsidiária, né? Nem todo juiz tem. Eu tive um problema, o Galo teve um problema com a Globo e nós tínhamos que contratar um perito. Veio um perito, foi contratado um perito para... Você lembra quem foi? Não? Não lembro. Tinha pouquíssimo. Tem pouquíssimo. Ganhamos. Eu já fiz alguns laudos para a Globo. A Globo tem um pouco de medo de mim. E nunca mais fizemos nada na Globo. Você acha que não? Eu tenho que chamá-los à razão, porque nós já estamos indo para a terceira medo é exagero, não tem programa. medo, não. Eles têm, eu acho que respeito, eu respeito muito eles também. Tem gente muito boa. O diretor jurídico da Globo é um cara de Niterói, que foi meu colega de colégio. Já tem muitos anos, já tem uns 30 a Globo se protege muito, né? Ela precisa se proteger. E assim mesmo tem brecha, né? E ela o direito brasileiro é um direito. Eu tive a sorte de fazer umas vinhetas para a Globo lá em 2007. Eu fiz as vinhetas da Globo News, fiz as versões. Me lembro que você fazia. E eles me trataram muito bem, eles são respeitosos. Eu conheço alguns outros artistas que trabalham para lá, alguns compositores. Eles são respeitosos. Agora, eles estão muito expostos e eles morrem de medo, né? Porque qualquer movimento... São placas tectônicas, né? Assim, imagina, o Vitor Drummond, que defende os direitos dos atores, ele se ressente muito do tratamento que ele recebe, mas
pensando bem, eu adoro o Vitor e defendo a causa dele até o fim. Mas eu compreendo muito a resistência da Globo. Porque, imagina, um movimento em falso de 20 milhões por mês, eles passam a pagar 40. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. E quebra qualquer um. Por mês. Por mês. Eles pagam mais ou menos 20 e tantos por ECAD todo santo mês. Pergunta para você. Se o nosso espectador, ao longo da vida, quiser fazer contato com você, te acha... Cobro barato. Pois é. Tô brincando. Te acha onde exatamente? alexandrenegreiros@yahoo.com.br. Beleza. Vamos ver se você vai lá na escola de música. Vamos. Zé Maria? Bom, né? Tá de boa? O cara que ficou até essa hora do podcast é porque gosta do assunto. Não, ele vai ficar de área eterna boa. no YouTube. Você pode, inclusive, nos ajudar a divulgar. E você que está olhando daí pode dar um cliquezinho. Recomendável aquela velha recomendação, né? Principalmente para os músicos. Saber se o Hugo botou lá pra gente para todo mundo, mas dedinho, sineto, inscreva-se, etc, etc, etc. Semana que vem a gente está aqui conversando com... Eu, aliás, vou trazer a Ana Veloso aqui, já combinei Ana com Veloso ela. É ótimo. A Ana está com uma peça, quer dizer, ela como autora em cartaz no Sesc, sobre um músico que eu me lembrei agora com a história que você contou do seu amigo, sobre o Ismael Silva. Olha aí. O autor de Antonico, né? Está contando a história do professor Samba. E a Ana é uma produtora de teatro do elenco do Aderbal, nosso querido Aderbal, Sim. Parceira do Gil Rai. O Gil Rai, aliás, o melhor papel da vida que eu vi dele é um papel de e olha que ele tem muitos muitos peça. Não, mas ele tem um papel maravilhoso numa peça do Aderbal. O Púcaro Búgaro. Ele faz um personagem. Nossa, a interpretação dele é uma coisa de você enlouquecer. O Púcaro era sensacional, né? Inacreditável. Que peça. Então, convido vocês a assistirem aqui o programa com a Natália Boeri, que já está no nosso canal. Convido vocês para assistirem também o programa com a Lucinha Fidalgo, que já está no canal. E se vocês tiverem sugestão para entrevistar alguém, algum entrevistado, algum tema, pode mandar para a gente também através aí do nosso chat ou pode deixar dentro da mensagem do canal da Sonora.